Boa noite. Boa noite para quem está entrando. Hoje a nossa live é com o deputado federal Marcelo Aro. A gente só está esperando ele conectar para a gente poder começar. Enquanto isso, a gente, como sempre, vai começar contando um pouquinho para vocês, né, qual é o projeto. Ao longo de todo o mês de maio, a gente está fazendo várias ações para promover a síndrome de Ehlers-Danlos e gerar conscientização, assim, com o objetivo de que mais pessoas conheçam as possibilidades de tratamento, conheçam a síndrome, que isso atinja profissionais da saúde que possam se interessar e possam, assim, poder ajudar outras pessoas no futuro, para ajudar os familiares a nos entenderem melhor e evitar situações que muitos de nós já passamos de incompreensão. Então, durante todo o mês, a gente está fazendo os desafios diários, que são para mostrar um pouco do nosso cotidiano e para a gente interagir uns com os outros. E também a gente está fazendo essas lives com o objetivo de gerar conhecimento e compartilhar esse conhecimento com todos vocês. Hoje a nossa live é com o deputado federal Marcelo Aro. Ele é deputado lá de Minas Gerais e ele tem assim uma longa trajetória com doenças raras. Ele participou da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele participou da criação de vários dias nacionais de síndromes raras. E ele também, assim, tem muita experiência dentro da Câmara dos Deputados, o que é muito importante se a gente for pensar que se a gente não conseguir atingir as várias camadas da sociedade, a gente não vai conseguir trazer alguma mudança. Se a gente estiver falando só com os profissionais de saúde, mas na hora que for precisar ir no trabalho para conseguir algum direito, não tem uma legislação que embase. Então, essa parte é fundamental da luta das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças raras. Para quem não sabe, esse ano é fevereiro, ao longo de fevereiro tiveram várias comemorações, né, das doenças raras, e dia 29 foi o Dia Internacional das Doenças Raras, até porque 29 de fevereiro só tem uma vez a cada 4 anos, então casou direitinho. Eu tô esperando o deputado conectar, ele ainda não conectou. Enquanto isso, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, mandar perguntas para conhecer melhor o deputado, ou perguntar assim, como que a gente pode se proteger, como a gente pode participar também desse lado político. Porque a cidadania não é só a gente ir uma vez a cada 4 anos, ou assim, a 2 anos, votar para prefeito, votar para presidente, para governador, para deputado e deixar para lá. Isso não é cidadania. Cidadania, a gente está participando das decisões, e a gente está assistindo os plenários, e a gente conhecer os projetos de lei. Até a gente tem um projeto de lei, Kaline, se você puder escrever o número direitinho, que eu esqueci, do nosso projeto de lei de síndrome de Ehlers-Danlos, que o deputado Roberto Lucena está ajudando a gente nessa caminhada. Também tem o relatório de doenças raras, tá ali no meu sofá, que fala assim, o projeto de lei 4817/19, que é o projeto de lei específico para síndrome de Ehlers-Danlos. Só que toda movimentação em prol de doenças raras já é uma vitória. Ah, o deputado entrou, que bom.
Olha que loucura aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Desculpa a Prazer, demora, mas deputado. cheguei. Ai, que bom, né? É um prazer pra gente ter você conosco essa noite. Eu sou Bianca, eu sou sediana aqui de Brasília. Se o senhor quiser se A internet tá apresentar e ruim. falar um pouquinho da sua trajetória, a gente já tem. Assim, Ó, acho primeiramente que gostaria de eu chegar. troquei aqui. Desculpa, eu não escutei porque tava picando aqui. Eu tava no Wi-Fi, mas eu mudei aqui para 4G para gente conversar. Acho que ficou melhor. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo Ah, direitinho. então ótimo. Antes Então de agora começar, sim. eu queria te agradecer por estar disponibilizando o seu tempo e assim a sua noite, segunda noite, para conversar com a gente. Te agradecer por todo o esforço que você faz em prol dos doentes raros. Estava conversando, né, com as pessoas antes de você entrar, que a gente sozinho a gente não dá conta, né, de todas essas demandas e de todas as coisas, e a gente pensa que por fato de ser uma doença rara, que a gente precisa só do médico, ou precisa só do fisioterapeuta, mas na verdade a gente precisa de todo mundo lutando, né, pela gente. Então, obrigada por isso e por estar aqui disponibilizando seu tempo. Eu agradeço, Bianca, pelo carinho, pela atenção, pelo convite de poder falar um pouquinho sobre doenças raras. Quem me acompanha aí e também me segue no Instagram sabe que essa é a luta, essa é a missão da minha vida, né? Não é missão política minha, ela é a missão da minha vida. Eu, indiferente de ser político ou não, de ser deputado ou não, eu sempre estarei lutando pela pessoa com doença rara. Então, para mim poder hoje partilhar um pouquinho com você, conversar sobre mais uma doença rara me deixa muito feliz. Obrigado pelo convite. Obrigada, deputado. Então, conversa com a gente como que você entrou nessa linha. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Bom, o seguinte, eu comecei, né, minha história com doença rara, ela começou por causa da minha filha, né? Hoje eu tenho 4 filhos, eu tenho a Maria, minha filha tem 7 anos, que é a que tem a doença rara, que é a minha primogênita. Depois eu tive a Gabriela, com 6 anos, Opa, voltei. O Marcelinho, que tem 3, e o Guilherme, que tem 1. Então são 4 filhos. Lá em casa é uma casa grande. E a Maria tem uma doença rara que chama Cornélia de Lange. Então ela foi diagnosticada que ela tinha algo diferente ainda no momento ali da gravidez, no terceiro mês de gravidez, a gente descobriu que ela tinha alguma coisa, mas só depois do nascimento dela que a gente foi descobrir no 16º dia que ela tinha uma síndrome chamada Cornélia de Lange, que é uma síndrome raríssima. A maioria dos médicos morrem sem conhecer uma pessoa que tenha Cornélia de Lange, mas foi a partir da Maria que veio esse interesse, né, meu interesse por estudar um pouco mais e entender mais o que são as doenças raras. E aí, Bianca, eu comecei a viajar o mundo em busca de informação, né? No primeiro momento, eu fui em busca para minha filha, porque eu queria dar o melhor para ela, para que ela tivesse uma condição de vida boa e etc e tal, né? Eu queria dar uma qualidade de vida boa para Maria. E fui aprendendo, 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 e à medida que você vai estudando e aprofundando e participando de seminários, de palestras sobre doença rara, você vai conhecendo muita gente que também tem doença rara. Então a gente meio que se une, não é verdade? A gente vai formando grupos, não é? Que a gente começa a trocar experiência. Olha, comigo deu certo isso, comigo não funcionou aquilo. Então a gente começa a trocar, de fato, figurinhas. E à medida que eu fui me aprofundando mais e convivendo com esses grupos, que nasceu essa vontade de também defender as pessoas com doenças raras no Congresso Nacional. Nessa altura do campeonato, quando a Maria nasceu, eu estava em campanha para vereador em Belo Horizonte. E aí eu ganhei para vereador, mas nunca atuei nessa pauta de doença rara no meu mandato de vereador e nem fiz campanha Uhum. falando disso, né? E porque no começo eu tinha muito medo, sabe, Bianca, das pessoas acharem que eu estava usando da doença rara, né, da minha filha, para poder ganhar uma eleição. Então eu tomei a decisão naquele momento ali de não atuar, porque eu não queria ser taxado de, né, utilizar disso para ganhar voto.
E aí fui eleito vereador. E não trabalhei sobre doença rara na Câmara Municipal. Não era uma pauta que eu defendia, que eu tinha uma atuação parlamentar sobre isso. Embora, como pai, eu já, nessa altura do campeonato, eu já participava de vários encontros, eventos, já tinha ido em vários países, aprender um pouco mais sobre doença rara. E em 2014 eu me candidatei para deputado federal, de novo, sem falar sobre pauta de doença rara. E ganhei a eleição, sem tocar nesse assunto, sem falar, olha, se eu for eleito, eu vou atuar para as pessoas com doenças raras. Mas ganhei a eleição, na época eu tive 87 mil votos e virei deputado federal por Minas Gerais. E aí sim, eleito deputado, foi quando a minha esposa virou para mim e falou assim, olha, você tem uma missão, você tem uma vocação, Deus não te colocou lá à toa, né? Se você está lá na Câmara, você está por um motivo. E não é justo que você, por medo do que as pessoas vão pensar, deixe de trabalhar por aquilo que você acredita, por aquilo que você sabe o tanto que necessita, né? Que as pessoas necessitam. Então, acho que agora está na hora de você defender essa pauta. E como já tinha passado o período eleitoral, eu falei, realmente, se eu começar agora a trabalhar essa pauta, ninguém vai poder me acusar de feito. Uhum. Desculpa, saiu. Deixa eu só pedir uma ajuda aqui. Acho que a Tininha ligou, você pode ligar para ela? Né? Me ligou aqui, aí parou o vídeo. Se puder ligar. E aí, desculpa. E aí, então, eu cheguei à conclusão, já no mandato, que eu poderia lutar pelas pessoas com doenças raras, porque se alguém falasse que eu estava fazendo disso politicagem, eu ia falar assim, olha, não é, porque eu já ganhei a eleição, né? Eu já tive os votos sem falar disso. E ali, então, em 2015, no meu mandato já de deputado federal, é que eu comecei, então, a trabalhar as pautas das pessoas com doenças raras. E aí, Bianca, isso foi tomando um corpo, isso foi tomando um volume tão grande que, porque ninguém na Câmara dos Deputados tem essa pauta, né, de doenças raras. A gente tem algumas pessoas que defendem a pessoa com deficiência, que é o caso da Mara Gabrilli, senadora Mara, que é uma amiga que eu tenho, um exemplo que eu tenho. Nós temos inúmeros deputados e senadores que lutam pela causa. O Romário, por exemplo, é um senador que luta muito, mas mais voltado para a síndrome de Down. Né? A Mara Gabrilli, mais para pessoa com deficiência. Então, assim, mas não tinha ninguém ali no parlamento que as pessoas batessem o olho e falassem, não, ele é o cara, né, da doença rara. E quando eu comecei a atuar, apresentar projetos de lei, chamar audiência pública para debater alguns assuntos de políticas públicas de doenças raras, parece que automaticamente as pessoas foram tendo em mim uma referência nesse assunto. Né? E aí eu comecei a receber telefonema, e-mail do Brasil inteiro, de famílias de pessoas com doenças raras. Então eu encampei isso, de fato, na minha vida pública. E hoje, Bianca, depois de 5 anos, né, de quando eu comecei esse trabalho no parlamento, não o trabalho com doença rara, porque esse trabalho já tem 7 anos, que é a idade da minha filha, mas nos últimos 5 anos, a coisa foi crescendo tanto e consolidando tanto que hoje 90% do meu trabalho é lutar pelas pessoas com doenças raras dentro da Câmara Federal. Né? Então, vou te dar um exemplo. Eu fui o relator do Corona Voucher, que está aí no Brasil. Né? Todo mundo hoje que recebe os R$ 600, foi um projeto que eu relatei. Agora, a maior curiosidade que ninguém sabe, eu vou te contar agora, em primeira mão. Você sabe por que eu relatei esse projeto do Corona Voucher? Porque, na verdade, o projeto original que me passaram era um projeto que falava sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é para as pessoas com deficiência, idosos e pessoas com deficiência. E aí o presidente Rodrigo Maia precisava de um deputado que fosse dessa causa para relatar o projeto de BPC. E eu relatei o projeto. Ele achou que eu era pessoa nesse perfil, porque eu defendo os doentes raros. E foi através desse projeto que eu tive a sacada, conversando com outros deputados e com o Rodrigo Maia, de incluir no projeto o Corona Voucher, que hoje é uma realidade para todos os brasileiros. Então, assim, 80%, 90% do meu trabalho hoje é pela pessoa com doença rara, os meus projetos são voltados a isso, a minha atuação legislativa é para as pessoas com doenças raras e assim que nasceu, Bianca. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Você respondeu demais. Que experiência que o senhor tem, assim, é muito importante para a Tira o gente. senhor, Bianca, pelo amor de Deus. Eu sei que eu já estou mais velho, mas
Ainda sou novo, acho que ainda sou novo, então não precisa do senhor, não. Você. Foi mal, foi mal. Não, sem problema. É porque é interessante quando a pessoa tem alguma motivação para lutar por essa causa que não seja só assim aparecer e realmente buscar voto, que você tem uma motivação verdadeira para isso. E só quem convive com doente raro sabe as dificuldades que passa, né? Assim, os inúmeros médicos e a dificuldade de buscar os direitos. E a gente está, assim, nesse mês de maio, buscando fazer essa conscientização para ver se a gente consegue trazer visibilidade para a síndrome de Ehlers-Danlos. Porque Sim, afeta uma a cada 5.000 pessoas. Então, sim, sim. No nosso caso, Bianca, isso é importante falar. Eu sempre bato nessa tecla. Para nós, visibilidade é vida, né, Bianca? Quando você fala aí, olha, né, você vai falar um pouquinho mais para as pessoas que estão nos seguindo. Tem muita gente me perguntando, mas o que é Ehlers-Danlos? Explica pra gente o que é. Eu vou deixar a Bianca falar sobre essa doença rara. Mas eu costumo falar, eu sempre bato nessa tecla nas minhas palestras né, e seminários que eu faço sobre doença rara, que eu falo assim, gente, quando a gente fala que nós temos que divulgar as doenças raras, a gente tem que falar sobre o assunto, é porque para nós visibilidade é vida. Porque o tanto de gente que eu conheço que já foi salva, Bianca, salva, porque viu a gente falando numa rádio ou numa televisão sobre doença rara, uma mãe, quantos casos eu tenho de mãe no interior do estado que me ligou e falou assim, olha, eu tô vendo uma entrevista sua, você falando sobre uma doença tal, eu tô achando que meu filho tem isso, porque eu sei que meu filho é diferente, mas eu nunca consegui entender o porquê, mas depois de ouvir você falar, quem sabe é isso. Aí a gente vai e manda um médico na casa da pessoa e constata, a pessoa tem aquele diagnóstico e quanto tempo de vida perdeu sem tratamento. Né? Nós temos que lembrar, Bianca, um dado para mim que é muito importante, que 30% dos doentes raros no Brasil morrem antes dos 5 anos de idade. Bianca, nós temos que repetir esse número. Nós temos que falar, por mais que ele seja incômodo, por mais que ele seja doloroso, nós precisamos repetir esse número. 30% dos doentes raros no Brasil morrem antes de completar 5 anos de idade. E por que isso? Porque não tiveram um diagnóstico, porque não tiveram um tratamento correto. Não é porque eles estão fadados à morte. A minha filha, por exemplo, quando eu descobri que ela tinha Cornélia de Lange, os médicos falavam assim: a sua filha não vai viver 1 mês, 2 meses. A melhor médica que teve aqui em Minas Gerais avaliou ela e falou assim: olha, o máximo que ela chega é 5 anos de idade. Por tudo que eu já li na literatura médica, tudo, sua filha não passa de 5 anos de idade. Hoje a minha filha tem 7 anos. 7. E eu só consegui desmistificar a informação que muitos médicos tinham me passado quando eu fui nos Estados Unidos, no Children's Hospital, que é um hospital pediátrico referência no mundo, e lá é o único hospital do mundo que tem uma equipe especializada em Cornélia de Lange. E a chefe da equipe é uma jovem que chama doutora Sara, mas que já tem mestrado e doutorado na doença da minha filha. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, eu nunca mais vou esquecer. Eu falei assim, doutora Sara, minha filha vai morrer até 5 anos de idade? Ela falou assim, vem cá. Aí saímos da sala, fomos andando pelo hospital, de repente entramos num lugar, ela abriu a porta de uma sala e tinha um senhor já, um cara ali de 60 anos de idade. E ela falou assim, tá vendo esse senhor? Eu falei, tô. Ele tem a doença da sua filha. Então, quem somos nós para falar com quantos anos eles vão morrer? E aí, você imagina, a minha filha não nasceu com um carimbo fadada à morte. Ela não nasceu com carimbo falando assim, ela vai morrer até 5 anos de idade. Não, isso é mentira. Né? E é exatamente pela falta de diagnóstico e pelo tratamento correto que muitas crianças morrem sim antes dos 5 anos de idade. Então nós precisamos, Bianca, dia após dia, divulgar mais. Você está coberta de razão. Você falou, Marcelo, eu preciso de falar, eu preciso divulgar a doença. Claro que precisa, porque talvez alguém que está aqui nos assistindo veja a doença que nós vamos falar hoje e fale assim, pô, eu conheço uma pessoa assim que não está sem o diagnóstico, né? E vamos lá, vamos tentar ajudar essa pessoa. Então, é muito importante. A gente tem que lembrar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem mais que 8.000 doenças raras.
É muita doença rara, é muita doença rara. E hoje nós vamos falar especificamente da Ehlers-Danlos, né? Então eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, Bianca, deveríamos fazer muito mais e sem sombra de dúvidas é muito importante para salvar muitas vidas. No caso de Ehlers-Danlos, como assim? É uma doença que geralmente não é fator de óbito, mas pode trazer várias comorbidades associadas que, se a gente não tratar, as questões associadas podem causar uma piora considerável da qualidade de vida e até mesmo o óbito. E assim, a média de diagnóstico da piora dos sintomas é de 20 anos para uma pessoa com Ehlers-Danlos. Cada tratamento errado que a gente faz gera assim uma série de consequências que depois a gente não consegue recuperar. Então, se a gente conseguir divulgar e trazer e ajudar que as pessoas consigam fazer esse diagnóstico precoce, sim, é essencial para melhorar a qualidade de vida. Assim, usando o Ô, meu exemplo Bianca, tem particular. muita gente que está nos assistindo, tem muito seguidor meu aqui que eu estou vendo que está mandando mensagem, eles não sabem o que é Ehlers-Danlos. Será que é mais conhecido, né? Vamos falar a linguagem mais conhecida, que é a síndrome da hipermobilidade, né? Acho que as pessoas conhecem mais como síndrome da hipermobilidade. Será que você pode explicar assim, de maneira objetiva, ó, essa doença é uma doença que causa isso, 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 para que eles entendam um pouco mais sobre a doença? Ótimo. A síndrome de Ehlers-Danlos, na verdade, a gente divide, né? A síndrome de Ehlers-Danlos e o transtorno do espectro de hipermobilidade. Mas, assim, resumindo, é um conjunto de doenças do tecido conjuntivo. É o que é, Uhum, que é um defeito genético na produção do colágeno. O colágeno é como se fosse o cimentozinho do nosso corpo. Você pensar uma parede é construída de tijolos, a gente passa o cimento para construir a parede e empilhar os tijolos. Nas doenças que geram defeito no colágeno, é como se esse cimento fosse fraco. Então, sim. a parede ela não vai sustentar. Quando a gente fala da hipermobilidade, tá falando mais assim, questão de articulações, que tem muito colágeno. Então, realmente, vai ter articulações frouxas, ligamentos frouxos. Aí, aquele estereótipo da pessoa que bota o pé atrás da cabeça, ou que a pele puxa e você consegue ver. Só que o colágeno, ele não tá só nas articulações e na pele, ele também tá nos nossos órgãos, tá no nosso coração, tá nos nossos vasos sanguíneos, tá no nosso intestino. Então, é uma síndrome que gera sintomas em vários sistemas. No sistema imunológico, porque as nossas células de resposta também são feitas de colágeno. Então, resumindo, é como se esse cimentozinho de todas as partes do nosso corpo tivessem defeito. Ao Sim. todo, hoje, assim, já se falam em 15 tipos, mas oficialmente são 13 tipos. Dos 13 tipos, o mais comum, que é o da hipermobilidade, é o que não tem fator genético conhecido. Então, a gente não tem como fazer um exame genético, olhar e dizer, é Ehlers-Danlos tipo hipermóvel. Ah, Tem outros tipos, por exemplo, o vascular, que atinge mais os vasos sanguíneos, que tem o maior índice de mortalidade. Esse a gente consegue fazer o exame genético. Só que é muito caro e os médicos, como não é o clássico de pôr o pé na parede, os médicos nem sempre chegam nisso e só vai descobrir depois. Tem até aquela série, O Bom Doutor, não sei se sim. você já ouviu falar, mas Aham. na terceira temporada ele perde um paciente e depois vai descobrir que era síndrome de Ehlers-Danlos do tipo vascular, depois da morte. Então, se a gente pudesse garantir um diagnóstico precoce, a gente ia impedir as lesões, porque se você, por exemplo, trata errado e você lesiona uma articulação, desgasta uma articulação, você não tem como reverter. E o Sim. diagnóstico precoce ele é essencial para a qualidade de vida da Eu gente. tive, Bianca, eu reuni em Brasília com um grupo de pessoas com Ehlers-Danlos, deve ter mais ou menos um ano, que eu reuni um grupo de pessoas, curiosamente todas mulheres, né, nessa É reunião mais era em é, mulheres.
mais comum em mulher, né? Você sabe a proporção, não, de mulher para homem? Mas essa é Não muito sei a mais mulher, né? É proporção, mas muito mais mulher. somos muitas É. mulheres e poucos homens no nosso Exato. grupo. Eu A lembro que isso me proporção é marcou. 55 Eu aqui. lembro que há um ano atrás, quando eu encontrei com esse grupo lá em Brasília, eles foram no meu gabinete que eles queriam conversar e deviam ter umas 12 mulheres com a síndrome de Ehlers-Danlos e nenhum homem. E eu ainda brinquei, eu lembro direitinho que eu brinquei e falei, olha, bendito é o fruto entre as mulheres aqui, né? Porque é só eu de homem aqui e esse tanto de mulher. E elas riram, eu falei, gente, não tem homem aqui, não? Elas, não, tem, mas não, né, hoje só vieram mulheres e realmente eles me explicaram que as mulheres tinham muito mais probabilidade de ter essa doença do que os homens. E aí, na nossa conversa, elas me falaram assim, algumas coisas que elas, né, incomodavam. Primeiro, elas me mostraram o que que é, né, a síndrome. Então, assim, a gente tinha, eu lembro de algumas lá que pegava a mão assim, dobrava, virava o braço, né? Dobrava, virava. A gente tem membro do grupo que desloca cervical, que desloca ossos É, do crânio. é que assim, Bem louco esse que você e é conversou. isso, e para quem não conhece, né, a síndrome, por um momento, acha aquilo até assim, olha que curioso, né? Acho que é uma síndrome que ela, quando a pessoa faz isso, desperta curiosidade, você falou. É, é, eu não lembro, eu acho que elas me falaram na época que é artista de circo, né? Muita gente fala que essa síndrome é a síndrome de É artista de circo. estereótipo. Porque é o que você falou, que bota o pé lá atrás e etc e tal, mas elas falando todos os dificultadores, Bianca, que essa síndrome causava e mais. O incômodo delas, porque você olhava para elas, porque, por exemplo, a minha filha, você olha e é nítido que ela tem uma doença rara, porque ela é diferente, ela tem 7 anos, ela não fala, ela não anda, o bracinho dela não é formado, ela tem deficiência mental, o rostinho dela, as sobrancelhas são juntas, então, assim, ela tem inúmeras características que demonstram claramente que ela tem uma síndrome rara. Mas a Ehlers-Danlos, a pessoa bate o olho no primeiro momento e não sabe que tem a síndrome, e aí fica mais difícil até uma defesa, né, de políticas públicas e etc. Tal. Você chega, por exemplo, num evento e as pessoas não te tratam de maneira diferente, deveriam te tratar de maneira diferente porque é uma pessoa diferente, que tem uma doença rara. Não é verdade? É uma doença que a gente fala que é invisível. Então, assim, às vezes a gente está sentindo, a gente sabe que está acontecendo, aí vai, faz os exames, os médicos não conseguem explicar exatamente por que que a gente está com aqueles sintomas. Muitos de nós têm muita fraqueza muscular, a gente não dá conta de ficar de pé muito tempo. Então, por exemplo, se for frequentar um transporte público, a gente, na teoria, tem direito de usar o assento. Se, assim, porque a gente não dá conta de Claro. ficar. E como é É, que você chega, né, dentro do ônibus e fala para a pessoa, olha, eu não dou conta. Ela vai olhar para você e falar assim, como assim você não dá como conta, né? assim você não dá conta? Olha pra você. E aí a Pois é, gente essa. não tem uma E, e- carteirinha, não tem como explicar. Vai explicar o quê? é verdade, Se é é uma verdade. doença invisível. Então, você tocou assim num ponto muito importante. E é outro motivo para a gente estar querendo trazer visibilidade. Mostrar. Um dos dias do nosso desafio, a gente está fazendo um desafio diário. Foi postar assim uma foto. O que as pessoas veem, como as pessoas me veem e como eu me vejo. Assim, fazendo uma comparação de tudo que a gente passa e do que as pessoas esperam da gente. Aí a gente acaba tendo que passar por uma série de expectativas que não condizem com a nossa situação clínica. Sim, sim. Eu imagino a dificuldade disso, e por isso que a gente tem que fazer, nesse caso, né, Bianca, políticas afirmativas, né? Onde a gente, de fato, conquiste direitos que são de vocês de maneira impositiva mesmo. É o que você está falando, olha, que seja uma identificação, mas que você possa chegar no ônibus, é o que você falou, olha, é questão da minha doença, eu não consigo ficar aqui 30, 40 minutos em pé dentro do ônibus, meu corpo não sustenta. E como que eu viro para uma pessoa que está sentada lá e falo assim, olha, me dá licença porque eu tenho direito de estar aí, né, de assentar aí. Isso é muito difícil, eu tenho esse problema, Bianca, assim, eu vivo alguns momentos, por exemplo, a Maria, minha filha, ela não controla os sentimentos.
Então, por exemplo, quando ela começa a chorar, que ela está tendo uma crise de refluxo, que ela tem muito, que é algo da doença da minha filha, ela começa a chorar e ela, assim, a gente não consegue fazer ela parar. Então, na verdade, é o seguinte, a gente consegue amenizar. Então, a gente tira ela, por exemplo, se a gente está no carro, ela está na cadeirinha, a gente tira ela, bota ela no colo, a gente tenta fazer algumas coisas. E mais, quando ela começa a reclamar, por exemplo, a gente bota ela na cadeirinha, ela começa a reclamar. Se a gente não tirar ela na hora, ela vai começar a chorar, esse choro vai causar um refluxo, e esse refluxo vai virar um problema infernal, de ter momentos que a gente tem que ir para o hospital, do tamanho que é o problema. Aí nós estamos dirigindo, às vezes eu viro, ela começa a resmungar, minha esposa tem que pegar ela. Aí eu fico falando, se eu parar numa blitz, como é que eu explico pro policial que ela não estava na cadeirinha, porque ela não tinha como estar na cadeirinha, né? Então, assim, entra algumas particularidades, na verdade, do dia a dia, que é o que você está falando, seu problema é o ônibus, o meu ali, às vezes, é o carro que eu estou com a Maria, mas que o doente raro, ele tem alguns limitadores, algumas dificuldades, que a sociedade não pode ignorar. E o princípio da democracia, né, não é tratar todo mundo de maneira igual, é você tratar os iguais de maneira iguais e os diferentes de maneira diferente. Né? Esse sim é a preciosidade da gente viver numa democracia, etc. E tal. Você não pode tratar uma pessoa diferente como se ela fosse igual. Né? Então, é o que você está falando. E ter muita sensibilidade, ter muita tranquilidade para falar sobre isso, que é o que você está falando. Olha, meu corpo eu não consigo ficar 40 minutos em pé dentro do ônibus. Então, eu sou diferente e eu preciso ser tratada de maneira diferente. Né? Então, eu acho que essa é a nossa luta, Bianca. Muito bem lembrado aqui por você. Estão comentando aqui também, aí eu já vou puxar para Tá um outro cheio de assunto. pergunta. Tá cheio de pergunta, estou me perdendo um pouco aqui. Vou pedir para os meus assessores darem uma olhada nas perguntas. Cadê os meus assessores? Eu vou pedir, mas eu vi aqui uma que eu acho importante comentar. Assim, a gente falou da invisibilidade, por exemplo, num sistema de transporte público, mas e a invisibilidade em questões de direitos, por exemplo, trabalho, licenças, questão de plano de saúde, porque como não é uma doença conhecida, o plano de saúde nem sempre quer restituir a gente dos exames e acha que é desnecessário, sabe? Que a gente está fazendo um exame à toa ou que eu estou alugando uma bala de oxigênio à toa. Como que a gente faz nessa questão dos direitos? Como que a gente pode se proteger? E no caso específico de Ehlers-Danlos, a gente precisa incluir ela nessas doenças, né? Então a gente tem, eu tenho essa luta, Bianca, vira e mexe dentro da Câmara, porque passa um projeto e eu incluo lá, olha, e doenças raras. Por quê? Porque se eu for catalogar todas as doenças raras, não cabe num projeto de lei. Né? Assim, são 8 mil, mais de 8 mil, segundo a Organização Mundial da Saúde. E aí depois vai para a sensibilidade do Poder Executivo de, num decreto ou num regulamento, em algo normativo, ele falar o seguinte, olha, Ehlers-Danlos se inclui nesse direito aqui, olha, que a gente, né, que está previsto em lei. Então, eu acho que nós temos dois caminhos aí. Primeiro é o diálogo com o Poder Executivo, que, modéstia à parte, eu acho que no âmbito federal nós estamos conseguindo criar essa relação, até por causa da Michelle Bolsonaro, que tem essa pauta também de doenças raras e tem nos ajudado em muito, sabe? Tudo que a gente tem desse tipo de demanda, a gente tem levado para ela tem sido muito gentil e carinhosa e prestativa nessas demandas. E o outro, que é o que a gente não gosta de fazer, mas muitas vezes a gente tem que fazer aqui, Bianca, é judicialização, né? A gente entrar com processos para reivindicar algo que é direito nosso, né? Então, são duas coisas que a gente faz, mas, repito, políticas afirmativas. Nós precisamos de políticas afirmativas, nós precisamos de gestão, de políticas públicas que pense na pessoa de doença rara. Eu já falei isso 10 vezes lá no parlamento, né? Eu não canso de repetir. Enquanto nós não tivermos dentro do Ministério da Saúde uma Secretaria Nacional para doença rara, nós vamos evoluir pouco. Nós precisamos começar a ganhar espaço dentro do Poder Executivo,
dentro do diálogo institucional com o Poder Judiciário, dentro do Poder Legislativo, como a gente criou a Frente Parlamentar de Doenças Raras, para a gente conseguir esses ganhos, Bianca, que é o que você está falando, e eu acho que o que nós temos que fazer de prática, eu sempre falo isso, é quais são as prioridades. Então, nós estamos falando aqui de uma doença de 8 mil, hoje é Ehlers-Danlos. Qual o primeiro passo? O que, é que nós precisamos fazer? E quando a gente sair com a meta, olha, a meta 1 é essa, a 2 é essa, a 3 é aquela, a gente consegue ir para frente, para frente. Então, eu quero até me colocar aqui inteiramente à disposição, Bianca, para a gente, pós essa live, mas bolar uma estratégia de ações para fazermos, tanto com o Poder Executivo, tanto no Poder Legislativo. Uhum. A gente até tem um projeto de lei Sim, que está rolando, que é a PL 4817/2019, sim, do deputado Roberto de Lucena. sim. E também a gente participou do movimento de doenças raras que teve agora em fevereiro. Até no Isso. relatório da Subcomissão Especial de Doenças Raras, eu tenho aqui o documento impresso, Sim. a gente participou, a gente teve representantes aqui do nosso grupo de Brasília. Se você quiser falar um pouquinho, né? Você participou da elaboração desse relatório? Quem fez esse relatório foi o deputado Diego Garcia, né? Ele foi o relator, foi uma proposta que tramitou dentro da Comissão de Saúde, se eu não me engano, e foi criada uma subcomissão que todos nós participamos, deputados, e foi feito esse livrinho aí que você está, que foi divulgado no dia da sessão solene que a gente pediu lá na Câmara dos Deputados, exato. Que inclusive, quem quiser, Bianca, depois eu vou até falar o seguinte, quem quiser esse manual, né, esse projeto aí, a Câmara dos Deputados forneceu. Eu não sei ainda quantos exemplares tem lá, mas se alguém quiser me mandar direct, eu vejo na Câmara dos Deputados se ainda tem, para que as pessoas possam fazer o que você fez, que é ler, estudar e se inteirar. E tem esse projeto, quando se fala em Ehlers-Danlos, o projeto principal é esse PL 4817 de 2019, porque ele dá vida, né, para a doença, ele de fato normatiza, né, ele bota na lei a Ehlers-Danlos, e isso é muito importante, porque ele, na verdade, ele vai alterar a política nacional, né, de doenças raras. Então, ele inclui e eu acho que aí, incluindo ela, todos os ganhos, todos os direitos que as demais doenças têm, a Ehlers-Danlos passa a ter direito, então é a nossa prioridade e a gente tem acompanhado esse projeto. Hoje ele está na CPD, na Comissão da Pessoa com Deficiência. Então nós estamos tentando acelerar o projeto para que depois a gente possa votar em plenário e aprová-lo. Eu tenho certeza que esse, sem sombra de dúvidas, para essa doença específica, é o maior benefício, né, legislativo que nós podemos dar por hora. É importante para a gente, para ter até embasamento, né? Na hora que a gente for buscar os direitos no plano de saúde, no hospital, para tentar os tratamentos no SUS. Porque ter doença rara, assim, não é muito difícil para quem não tem condição, que não pode buscar, às vezes, tratamento particular, porque o médico que entende de Ehlers-Danlos, vou dar um exemplo, assim, de uma das síndromes associadas, que é de ativação mastocitária, a gente teve uma live, né, esses Uhum. dias, e são 5 médicos no Brasil que realmente entendem de ativação mastocitária. Se pensar o país, o tamanho do nosso, 5 médicos, e não é qualquer pessoa que tem condição de pegar, viajar, consultar, pagar a consulta, chegar e ter acesso a um tratamento que deveria ser direito básico de todo mundo, né? Esse acesso. É um problema que nós temos no Brasil, eu sempre falo isso, para começar, que nós temos poucos geneticistas no Brasil, né? Pouquíssimos. Então, até para o diagnóstico, aí eu estou falando como doença rara como um todo, o tanto que é difícil um diagnóstico para pessoa com doença rara. Nós temos aqui, Bianca, em Belo Horizonte, na verdade, em Contagem, uma cidade do lado de Belo Horizonte, a Casa de Maria, que é uma casa que acolhe pessoas com doenças raras, tem fisioterapia lá, enfim, tem todo um tratamento que é dado para as pessoas com doenças raras. E a gente fez uma pesquisa dentro das famílias que são atendidas na Casa de Maria, para você ter uma ideia. Uma vez iniciada a busca por diagnóstico da doença da pessoa, da criança, da pessoa, as famílias levam geralmente de 8 a 10 meses, em média,
para encontrar um norte de 8 a 10 meses. E o número, para mim, mais impactante é que eles chegam a passar até descobrir o diagnóstico aproximadamente em 10 médicos. 10 médicos o doente raro passa até chegar. Eu não sei você, quantos médicos você passou Muito para... mais que isso. Pois é, olha aí. Vários geneticistas É isso. também, E olha até que geneticista é o cara que estudou a vida inteira para isso. Então você imagina um médico que não é geneticista, né? Pois é, olha, o que você está dando testemunho aqui, Bianca, é que é muito importante para a gente, porque você está confirmando aquilo que eu falo todo dia, e tem gente que não acredita no que a gente fala. Quando eu falo que um doente raro passa por 10 médicos até chegar num diagnóstico, a pessoa fala, não, você exagera, a gente não é exagero, a Bianca está aqui falando, olha, ela passou por muito mais do que 10 médicos. eu tenho sintoma desde que eu nasci. Minha mãe sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Mas com 8 anos que eu evoluí com quadro de doença de dor crônica, eu levei 12 anos para conseguir fechar o diagnóstico. E como os meus pais são da área de saúde, eu passei na mão de vários médicos, até no Sara Kubitschek. E a gente acha que é porque, às vezes, a gente não busca, eles sempre gostam de culpabilizar o paciente. Isso é outro problema que eu acho que tem que a gente, pela visibilidade, pela conscientização de que o paciente não é culpado pelos sintomas que ele está tendo. Claro, E mesmo claro. a gente buscando, foram 12 anos para eu conseguir fechar o meu diagnóstico, tendo acesso. Então, imagina quem não tem acesso. Às vezes Meu leva Deus, 40. 12 anos para ter o diagnóstico. Olha aqui, Eunice Ferreira tá mandando pra gente. Eu levei 42 Pois anos é. para o diagnóstico. 10 médicos só de ortopedista, fora os outros. Gente, são números assim. Que bom, gente, que bom, Eunice. Obrigado pela participação. Né, você está completando essa fala da Bianca. E isso mostra o tanto que a nossa medicina aqui no Brasil, o tanto que o tema doença rara ainda está engatinhando, né? Nós somos, assim, bebês ainda no assunto doenças raras. E aí é o que eu falo, né, Bianca? Você, depois de 12 anos, né, que foi até o diagnóstico, ainda bem que você conseguiu, mas com certeza tem muitas pessoas que morrem sem ter o diagnóstico que você teve. E nesses 12 anos você passou dor, né? Não é 12 anos assim, sabendo que tinha algo de errado, mas doença muitas vezes que causa dor, incômodo, não é verdade? Várias coisas. Pois é, é isso que nós precisamos, gente, o diagnóstico urgente, urgente, nós precisamos fomentar isso mais. Eu tenho alguns projetos, Bianca, que eu estou fomentando, eu tenho conversado isso com o Poder Executivo, para que eles possam patrocinar que os nossos médicos ou estudantes de medicina possam ir para fora do país, estudar sobre determinadas doenças e voltar para o país e fornecer isso de maneira gratuita para a população durante um período de tempo, mas nós precisamos urgentemente de mais pesquisa, de investimento em pesquisa, em diagnóstico precoce, porque só depois do diagnóstico que nós vamos discutir o tratamento. Antes de diagnóstico, você não discute tratamento, né? Não. Então, hoje, eu estou vendo aqui, olha, os testemunhos. Eu demorei, aqui, ó, fui diagnosticado aos 48 anos. Outro aqui, eu levei 41 anos. Gente, olha o tempo. Olha o tempo que eu levei 33, Monique, eu levei 35 anos. Gente, que coisa assim absurda. Assim, Meu, 12 anos não é eu não. tô Esse feliz problema que vocês estão testemunhando aqui, mas por um outro lado indignado, né? De tanto tempo para diagnosticar uma doença que deveria ter sido diagnosticada quando vocês nasceram, né? Devia ter sido diagnosticado rápido, alguns anos ou meses depois, e não foi diagnosticado. E hoje, Bianca, a gente só está aqui discutindo política pública, como, por exemplo, a inclusão Ellen Danlos na lei que altera, né, que é a Política Nacional de Doenças Raras, porque você sabe que você tem. Porque se você tivesse continuando sem saber, né, se você tivesse ainda sem diagnóstico, aqui nós não estaríamos, não é verdade? Para poder discutir isso. Então, que bom que nós estamos aqui discutindo. Eu acho que é urgente
nós fomentarmos, divulgarmos mais e conversarmos sobre o assunto. Outra questão que falaram lá em cima, já Ah, vi já desculpa, só uma coisa. mensagem. Eu conheci uma médica que tem Early. Tem hora que eu engasgo aqui para falar o nome da doença, são 8.000, tem que ir decorando. Ehlers-Danlos. Eu conheci uma Isso. médica que tem, uma médica em Brasília, e ela É inclusive daqui é a Kaline. cadeirante. A Kaline. Isso, ela mesmo. Ela ficou É vendo o nosso médica, grupo aqui. um amor de pessoa. Não sei se ela está nos Não, acompanhando, doida. mas muito educada, muito Ela tá aqui. gentil. Tá aí? Ah, então tá aí, ó. Tô Tá. mandando um beijo pra ela. Nós estivemos juntos há um ano atrás, mas obrigado aí pelo carinho. Ela que foi a pioneira aqui, para você ver o nosso É. grupo em Brasília em um ano. E é Pouco mais de um médica, ano, né? assim. E é Assim, ela é médica. E olha então, só, Bianca, hoje, pelos cálculos, você falou que é uma a cada 5.000 pessoas que tem, né, a doença. A cada 5.000 pessoas que nascem, uma tem a Ehlers-Danlos, correto? Então, nós estamos falando que no Brasil devem ter aproximadamente 40.000 pessoas com essa doença. é 40 muita mil. gente, é extremamente Muita gente. subdiagnosticada. Ah, exatamente. Quantas pessoas estão aí espalhadas nos quatro cantos do país que têm a doença e ainda não foi diagnosticado? Pior é quando a gente está diagnosticado errado e passando por tratamentos invasivos e que só fazem piorar o nosso quadro. Sim, sim. Verdade. É isso. É isso. Bianca, olha, eu tô assim, eu acho que essa live de hoje, ela nos motiva ainda mais. Ela também nos coloca uma meta muito clara, que é a aprovação do PL 4817 de 2019, que eu estou já trabalhando nele, desde quando Muito. me pediram. Eu acho assim, lá na Câmara é difícil a gente fazer projeções, mas eu acho que a nossa chance de aprovar esse projeto é muito grande. Inclusive, Bianca, na época que for votado, eu vou pedir para que vocês também acionem aí todos os contatos para cobrar dos deputados que votem a favor do projeto de lei. Nós vamos precisar do voto de todo mundo, né, para aprovar esse projeto. Depois nós vamos precisar da sanção presidencial. Então é importante também a gente envolver o Poder Executivo. Então, assim, eu acho que a gente sai daqui hoje com uma missão, que é o PL 4817, e cumprimos também uma importante missão que foi divulgar um pouco mais da Ehlers-Danlos para quem está nos acompanhando aqui hoje. Muito obrigada, deputado, pelo seu tempo, por você estar apoiando a causa. Estava conversando antes de você entrar aqui. Assim, como a nossa parte como cidadão é estar acompanhando esses projetos, então quando for para votação é a gente estar lá e fazendo voz, fazendo barulho, porque se a gente não tiver esse apoio de vocês, também a gente não chega a lugar nenhum, então é um trabalho conjunto. Obrigada por você estar aqui, assim, provando que esse trabalho está em conjunto, que vocês, deputados, não estão lá longe e a gente aqui só olhando, né? Então, obrigada pela sua disponibilidade. O nosso tempo está acabando. Então, Bianca, assim, sobre a disponibilidade, antes de você encerrar, deixa eu te contar. A minha vida é isso. Eu gosto de repetir isso porque eu falo com muita tranquilidade. Hoje eu estou deputado federal, mas eu não sou deputado federal, eu estou, né? Então é passageiro na minha vida. Mas você pode ter certeza que eu sou um defensor das pessoas com doenças raras. Isso eu sou, porque indiferente do tempo eu continuarei defendendo as pessoas com doença rara, com mandato ou sem mandato. Hoje, graças a Deus, Deus me deu um mandato e o povo me confiou, então eu posso defender essas pessoas lá na Câmara Federal. Mas, indiferente mandato, eu sempre estarei defendendo. Essa causa é uma causa da minha vida. A Maria, quando ela chegou na minha casa, ela chegou para cumprir uma missão na minha vida, uma missão na vida da minha esposa, dos meus outros filhos, dos avós dela, né, dos meus pais, do meu sogro, da minha sogra. E nós também precisamos dar essa contribuição para o país, né? Então, a Maria ela não chegou na minha casa à toa, tem um porquê dela estar na minha casa, né? Então, eu continuarei trabalhando. Hoje no Brasil, nós somos 15 milhões de doentes raros, Bianca. 15 milhões aproximadamente, né, em número redondo.
Então, é muita gente, cada um com uma doença particular. Se eu colocar a Bianca, você, do lado da Maria, uma não tem nada a ver com a outra. E as pessoas falam assim, mas a Maria é uma doença... Não, gente, mas são duas doenças raras. E a Maria tem algumas necessidades, a Bianca tem outras. Então, assim, nós precisamos sim lutar por essas pessoas. Eu lá no Congresso, como eu te disse, Bianca, 80, 90% do tempo meu, eu me dedico na pauta de doença rara, e a gente tem conseguido muita coisa. Recentemente, teve um projeto de lei que era o 6566, que ele começou a tramitar na Câmara Federal, no Congresso Nacional, em 2013. E o que falava? Esse projeto, inicialmente, ele tratava de vários assuntos, mas no final das contas, depois de passar daqui, muda dali, passa nas comissões, no final das contas, o que ele falava esse projeto? Ele determinava que pelo menos 30% dos 17,5% dos recursos arrecadados pela CID, e aí eu vou deixar um pouquinho mais claro para quem está nos assistindo, CID é um imposto que é pago, enfim, que não vem aqui ao caso explicar detalhadamente a CID, mas esse imposto, de tudo que é arrecadado dele, 17,5% desse recurso ele tem que ser usado em pesquisa na saúde. Tá? Ele tem que ser usado. E aí esse projeto falava assim, desses 17,5% que já vai para a saúde, ou seja, nós não estamos aumentando imposto, nós não estamos tirando de lugar nenhum. Estou falando assim, esse recurso, esses 17,5% que já vai para a saúde e para a pesquisa, que pelo menos 30% dele, menos de um terço, seja usado para pesquisa em doença rara, que nós precisamos de pesquisa em doença rara. Nós aprovamos esse projeto na Câmara dos Deputados e no Senado, foi aprovado, o presidente vetou o projeto, e depois de muito trabalho, Bianca, trabalhando noite e dia, nós conseguimos, e aí, modéstia à parte, foi um projeto que eu trabalhei, assim, você não acredita, eu passei o final de semana ligando para deputados e senadores para pedir o voto, mas o resultado foi muito bom, a gente derrubou o veto. Hoje é lei. Hoje é lei. 30%, os 17,5% tem que ser investido em pesquisa para doença rara. Isso vai mudar a nossa vida daqui 10 anos, 15 anos. Porque a partir do ano que vem, ano após ano, nós vamos ter um dinheiro que a gente não tinha para investimento em pesquisa para doença rara. Você imagina quantas vidas não vão ser salvas a partir dessa mudança legislativa que a gente fez. Quando tramitou a reforma da Previdência, tinha um trecho no texto, eu era da comissão da reforma da Previdência, que falava que os medicamentos... que a bateria está fraca. Desculpa. Eu era da comissão e lá tinha um trecho, parecia inocente, ninguém percebeu esse texto. Minto. Nós percebemos e a Folha de São Paulo nos ajudou na época a divulgar esse problema. Lá tinha uma parte do texto que falava o seguinte, olha, um juiz para dar um medicamento órfão, você sabe que os medicamentos órfãos geralmente são caríssimos, ele vai ter que falar de onde que o governo vai tirar o dinheiro. Só que juiz não entende de orçamento, né? Então, na verdade, ele condicionava a decisão do medicamento órfão a uma receita, o que daria uma insegurança jurídica completa, né? Na verdade, ia parar os medicamentos órfãos, a judicialização de medicamentos órfãos, que a gente sabe que não é a melhor opção, mas que é a opção, muitas vezes, que nos resta é judicializar, né? E aí, eu consegui, na comissão, alterar esse texto de lei. Eu tirei essa parte. Então, você imagina quantas e quantas vidas foram salvas porque esse texto foi excluído. Pedacinho, né? Um texto pequenininho, que estava passando batido, mas que faz a diferença para os nossos raros, né? Faz toda a diferença para os nossos raros. Eu tenho, por exemplo, o Ian, filho do William, da Casa de Maria, que ele só foi salvo porque nós conseguimos para ele o Inspirasa, que é o medicamento que ele precisava para sobreviver. Ele tem atrofia muscular espinhal, a AME. Se ele não tomasse esse medicamento, ele ia morrer. O medicamento custava 3 milhões de reais. E a gente judicializou e ganhou na justiça. Conseguimos um medicamento de 3 milhões. Se ele não tivesse tomado esse remédio, ele estaria morto hoje. E hoje ele vive. Ele está aí para testemunhar e o pai dele é um outro grande amigo que eu ganhei na causa rara e trabalha muito pelas pessoas com doenças raras. Então, graças a essas mudanças que a gente vai fazendo na Câmara, que a gente começa
a dar cara e voz para esses 15 milhões de brasileiros. Então, eu poderia aqui, Bianca, passar a noite falando todos os projetos de lei que a gente apresentou, que a gente conseguiu aprovar dentro da casa, mas não farei isso porque eu não quero tomar o tempo e a nossa live está acabando, mas eu quero falar o seguinte, que eu quero, daqui a alguns meses, se Deus quiser, incluir na minha lista de projetos de lei aprovados na Câmara dos Deputados o PL 4817, né, de Ai, 2019. com Se Deus certeza. quiser, nós vamos aprovar esse projeto e mudar a história de todas as pessoas que têm a Ehlers Danlos e vamos, sem sombra de dúvidas, dar mais qualidade de vida para elas. Nossa, deputado, não tenho nem palavras para te agradecer, assim, por todo o seu trabalho, pelo seu tempo e que se não fosse as pessoas que lutam com a gente, sozinho a gente não chegava em lugar nenhum, mas juntos a gente consegue tantas vitórias que, assim, eu chego, eu tô emocionada de ouvir Ah, esses depoimentos. Então, que obrigada, bom. de verdade. Obrigado a você, Bianca. Conta sempre comigo. Nós estamos pertinho aí em Brasília. De vez em quando vai lá tomar um café com a gente também lá, quando vou Vou terminar deixar, esse a gente vai ver. coronavírus. Vamos lá para a gente trabalhar e aprovar esse projeto. Quero também agradecer a todo mundo aí que mandou mensagem, e parabenizando pelo trabalho. Falar que isso daí é a gasolina para o nosso carro, né? Isso daí que nos motiva a continuar andando para frente e cumprir a nossa missão, que é lutar pelos doentes raros no Congresso Nacional. Obrigado, Bianca. Conte sempre comigo. Obrigada, deputada. A gente ainda vai ter algumas lives esse mês, se você quiser assistir Eu na vou esteira que assistir. eu estou usando. Amanhã a gente tem uma para falar de manejo de dor. E assim, o projeto não vai acabar com o mês de maio, né, que está terminando. A gente vai tentar manter o Instagram ativo e divulgar. Então, quem está acompanhando e ainda não conhece, pode dar lá uma olhada na gente, que a gente vai estar nessa luta em conjunto para aprovar a PL e pela luta de todos os doentes caros. Obrigada, Isso deputado. aí. Isso aí. Obrigado, Bianca. Fica com Deus, gente. Tchau. Obrigado. Amém.